Olá pessoal, galera do segundo ano, que saudade! E esse isolamento social, hein? Estão cumprindo tudo, higienizando as mãos, fazendo tudo certinho? Espero que sim. Bom, a gente está aqui para ajudar e relembrar vocês, diante dessa paralisação, desse isolamento, né, o conteúdo que a gente ministrou para a gente não perder aqueles 2 primeiros meses e em especial para quem vai fazer a nossa recuperação. O nosso conteúdo para o segundo ano é muito simples. É o início da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Lembrando que o texto dissertativo argumentativo é aquele pautado para o Enem e que eu tenho que fazer a defesa de uma tese, tá certo? Então, o mais importante é lembrar que o texto dissertativo argumentativo ele é a defesa de uma tese de maneira fundamentada, de maneira contextualizada e que vai ter 3 partes divididas em 4 ou 5 parágrafos. A primeira parte é a apresentação. O que eu vou discutir, porque o tema que me é dado é apenas um elemento delimitador da minha discussão. Eu tenho que escolher, pensar alguma discussão que eu queira que esteja dentro daquele processo temático, até porque o processo temático que nos é dado normalmente é muito amplo, eu tenho que especificar ao máximo. E aí eu tenho que apresentar a tese e já os argumentos que eu vou utilizar na defesa dessa tese. Nos parágrafos intermediários, que são 2 ou 3 parágrafos intermediários, eu tenho a fundamentação, ou seja, a própria defesa. Ou seja, cada argumento que eu citar lá na minha introdução, eu vou ter um parágrafo separadamente para discuti-lo. E aí eu tenho que trazer meu conhecimento geral, que pode ser uma alusão histórica, que pode ser uma citação, que pode ser um dado estatístico, que pode ser um fato, que pode ser um exemplo, que pode ser uma relação causa e efeito, tudo aquilo que a gente apresentou na sala, tá certo? Então, nos parágrafos intermediários, necessita-se que você preencha esse espaço de maneira argumentativa, reflexiva, traga seu conhecimento, é ali que você bota a citação, é ali que você bota o seu conhecimento adquirido de outras áreas, tá certo? E no parágrafo final eu tenho que fazer uma intervenção, só que para o Enem é uma intervenção cidadã e detalhada, o tal do ICD, Intervenção Cidadã Detalhada. Então é muito importante que eu, lá na conclusão, eu tenha a retomada da tese, já que eu discuti os argumentos nos parágrafos intermediários, que eu traga uma proposta de intervenção e que nessa proposta de intervenção eu tenha pelo menos 2 ações, com 2 agentes, a frequência de cada ação, o público-alvo de cada ação e o local de cada ação. Tá certo? Assim é que eu vou preenchendo os 5 níveis da nota da competência 5. Mas para você, aluno do segundo ano, na prática, eu pedi apenas para fazer o primeiro parágrafo, o parágrafo inicial, que contém 3 elementos. 3 elementos. Contexto, tese e aí 2 ou 3 argumentos. Mas contexto, tese e argumentos. O que é o contexto? É a apresentação do ambiente em que eu vou falar sobre aquela determinada temática, tá certo? Então, por exemplo, eu estou falando sobre a questão do bullying. Eu tenho que trazer o bullying para um contexto, para uma realidade que eu possa avaliar. Não adianta eu falar só do bullying nos Estados Unidos ou bullying na França. Eu tenho que tentar trazer algum elemento que contextualize esse bullying aqui no Brasil, ou mais propriamente, diante da tese que eu vou apresentar. E aí eu trago a tese. Normalmente, em alguns livros mais antigos, você tem contexto e tese se encaixando como tópico frasal. Tá certo? Então, se você for pegar um manual de redação mais antigo e lá tiver tópico frasal, é simplesmente a junção da tese com o argumento, tá certo? Aí eu faço um ponto, dou uma respirada, trago um conectivo de e-mail, tá certo? E listo 2 ou 3 argumentos que façam a defesa daquela tese. Então, meu parágrafo inicial vai ter que ter ali 6, 7 linhas, o ideal são 6, tá? Para que eu possa apresentar para o meu leitor ali o que eu vou discutir no texto. Eu ainda não preciso trazer conhecimento, eu não preciso trazer muita coisa complexa. Eu apenas apresento o contexto, o meu ponto de vista, que é a tese, e os argumentos que eu vou utilizar para defender aquela tese. Então, lembrado disso, né? Então, vindo aqui, vamos lembrar. Elementos do parágrafo inicial, contexto, tese e argumentos. 2 ou 3 argumentos. A tese é o meu ponto de vista,
Então, deixa eu citar algumas teses aqui para vocês. Se eu tenho, por exemplo, o bullying como tema, desafios do bullying escolar no Brasil. Então, eu pego lá, qual o desafio que eu tenho para falar? Então, eu posso ter como tese assim, é necessário que as escolas incentivem a denúncia. E aí eu não estou falando nem com o carrasco nem com a vítima, eu estou falando com aqueles que sabem, que têm conhecimento, que suspeitam de algo que está acontecendo, alertar a instituição. E aí lá na minha proposta de intervenção eu vou dizer como é que eu vou facilitar essa denúncia. Olha como eu já pensei, tese, eu já estou pensando numa proposta de intervenção depois. E aí os meus argumentos, como seria? Por que eu tenho que avisar a instituição? Para que ela tome as providências, para que ela cuide bem, tanto do aluno que foi instruído pela vida a ser o carrasco, como aquele que se vitimizou. Então, a gente tem que saber também a questão de como lidar com aquele carrasco, com aquela pessoa que está praticando bullying, como a gente tem que saber lidar, e aí a instituição, através do psicólogo, do pedagogo, do psicoterapeuta, da própria direção da escola, vão poder trabalhar isso aí, e aí o discurso durante os parágrafos intermediários. Então, no meu primeiro parágrafo, eu trago assim, o crescimento do bullying nas escolas, o bullying escolar no Brasil impõe a necessidade de estimular os alunos a fazerem a denúncia de tais práticas, ponto. Tal realidade se faz necessária para que haja uma proteção tanto do carrasco quanto da vítima, bem como possa haver uma conscientização segmentada de cada elo nessa função, nessa conjuntura que é o bullying, tá certo? Então, basicamente eu vou dar lá para vocês dois temas para vocês fazerem os primeiros parágrafos, tá certo? Qualquer dúvida, no caderno de vocês tem exemplos, no caderno de vocês tem essa estrutura baseada, tá certo? E a gente está aí com as redes sociais abertas para qualquer dúvida, beleza? Gente, cheiro no coração, espero que dê tudo certo, que vocês estudem. E lembro, minhas redes sociais estão abertas para qualquer dúvida, tá certo? Cumpram as regras do isolamento social, para quando a gente retomar com toda a força, com todo o ânimo, tá certo? Porque vai ser dura a caminhada, vai ser uma sequência aí, sem entrepostos, tá certo? Mais uma vez, cheiro no coração e até a volta!